irmãos de caminhada. O tema que me foi proposto na noite de hoje é um dos momentos mais sublimes da passagem de Jesus na terra. Foi o momento em que Jesus mostrou à humanidade a sua mais elevada justiça, a justiça perfeita. Não a justiça dos homens, falível, deficiente e imperfeita, mas a justiça divina somada à caridade moral. O entardecer se aproximava, nuvens grossas no céu iam se avolumando, prenunciando uma chuva forte. Jesus, na praça pública, ao lado de discípulos, foi surpreendido por escribas e fariseus que praticamente arrastavam uma mulher e armaram a seguinte armadilha para Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. Qual é a opinião do mestre? Pergunta maliciosa, pergunta carregada de segundo sentido, de subterfúgios, para que Jesus, tudo aquilo que ele dissesse e que contrariasse a lei de Moisés, se voltasse uma acusação contra ele. E naquele momento, no meio da praça pública, ao ver aquela mulher em estado de aflição, rodeada de escribas e fariseus e religiosos, Jesus silenciou, porque o silêncio de Jesus continha todas as palavras, assim como as lágrimas de Jesus na cruz, elas contiveram todas as dores humanas. Naquele instante, naquele momento, Jesus baixa a cabeça e começa a escrever na areia da praça. E levanta e pergunta aos escribas e fariseus: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. A praça estava repleta de homens mais velhos, homens maduros e jovens. Ante aquela pergunta, ante aquela afirmação, pergunta inesperada de Jesus, as pessoas foram pouco a pouco se afastando, aqueles que tinham as pedras na mão para apedrejar até a morte aquela mulher acusada de adultério. E Jesus, observando que todos iam indo embora, Jesus se aproxima da mulher. Ele diz: mulher, onde estão os que te acusam? E ela diz: mestre, não tem ninguém. Eu também não te acuso. Vá e não tornes a pecar. Jesus, ele não absolveu o ato do adultério. Ele não disse que aquela mulher não tinha feito nada, não. Ele disse que ela pecou. Apenas ele teve a caridade moral
ele teve a indulgência, ele teve a condescendência e a compreensão daquele gesto, porque Jesus não viu ali os escribas e fariseus trazerem o adúltero, porque no adultério, no mínimo, são 2 pessoas, ou melhor, 3 pessoas. Alguém que foi traído, o homem ou a mulher adúltera, é o seu parceiro no adultério. E os escribas e fariseus, hipócritas, trouxeram apenas a mulher, porque a mulher naquela época era tratada de uma forma absolutamente inferior. Na lei mosaica não havia apedrejamento e lapidação para o homem tudo podia, apenas para a mulher. E Jesus, há 21 séculos atrás, Jesus compreendia a saga, a jornada espinhosa, o sofrimento que as mulheres teriam ao longo do tempo. E até hoje, meus amigos e minhas amigas, até hoje, em alguns países, poucos é verdade, do planeta Terra, existe a condenação da mulher por apedrejamento, por mais horroroso e incrível que isso possa parecer. Amigos, um dos mais graves defeitos que nós temos, um dos mais graves defeitos da humanidade é ver o defeito dos outros, as falhas dos outros. Como é fácil eu apontar as falhas de alguém que ou é meu inimigo, ou é uma pessoa que eu antipatizo, ou é alguém que eu não tenho relações. Como é fácil apontar o dedo, como é fácil ver defeitos, e como nós somos condescendentes conosco mesmo, como nós temos uma capacidade incrível de absolver, de tratar com panos quentes as nossas falhas, os nossos defeitos, e enxergar nos outros o pecado, enxergar nos outros a falta. E isto é um veso, um defeito que nós precisamos, através da reforma íntima, entender que nós devemos ter aquilo que se chama pureza de coração. Nós podemos não concordar com certas posturas, com certos comportamentos, e até recriminá-los, mas para isso nós temos que ter autoridade moral. Quem não tem autoridade moral não pode criticar, não pode apontar pecado e defeitos alheios. Por quê? Porque ele pratica a mesma coisa do que ele acusa no outro, ou mais, ou mais. Qual é a autoridade moral que eu tenho de vir aqui e falar sobre os defeitos alheios, se aqueles defeitos que eu aponto, aqueles defeitos que eu estou verberando, eu mesmo os pratico? Há uma passagem magistral do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário do grande codificador Allan Kardec, que eu gostaria de dividir com vocês, porque é realmente extraordinário. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fez do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Nós necessitamos de perdão. Nós precisamos de perdão, porque nós
cometemos equívocos, falhas e pecados a miúde. Quando eu digo, jamais perdoarei aquilo que me foi feito por A ou B, neste momento nós estamos decretando a própria condenação. Porque quando eu digo que eu não perdoo, quando eu digo que aquela pessoa, por todo o tempo da minha vida, eu não a perdoarei, eu estou lançando a minha própria condenação, porque está me faltando a caridade moral, aquela caridade que Jesus nos ensinou. Jesus, na sua passagem terrena, jamais, em momento algum, Jesus disse que qualquer ato grave não poderia ser perdoado. Jesus sofreu, o Nazareno sofreu a mais lancinante, a mais dolorosa ignomínia, o verdadeiro massacre que lhe foi feito este fim de semana, lendo uma obra de Chico Xavier, que chamamos carinhosamente Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, sobre a crucificação de Jesus. Foi uma tortura inimaginável. Foi uma tortura com bolas de ferro pontiaguda que deixaram todo o seu corpo lancinado. Jesus foi enterrado, espinhos terríveis na cabeça, chicoteado com mais de 75 chibatadas, e depois teve a crucificação, e ele na cruz, nos instantes finais em que ele estava morrendo fisicamente, ele teve forças, ele teve as forças de erguer os olhos e num fiapo de voz, ele suplicou ao Pai: perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. E nós que não perdoamos um vizinho, não perdoamos um irmão, não perdoamos um pai, uma mãe, e nós que trazemos raivas, ódios, mágoas e ressentimentos, e nós nos esquecemos de que Jesus perdoou a sua própria destruição física. Ele saiu triunfante da sepultura vazia 3 dias após, e ele deixou lições extraordinárias como tema desta noite que me foi proposto pelo ECAC, esta casa bendita de amor e assistência. Senhores, eu gostaria de lhe trazer 2 fatos de pessoas humanas, 2 fatos verdadeiros para a reflexão de todos os senhores e as senhoras, para que vocês observem como nós nos equivocamos, erramos e nos enganamos, e nós cometemos juízos temerários, intempestivos, sem ter certeza de nada. Um casal jovem havia se mudado no interior de São Paulo, da capital para o interior de São Paulo, uma pequena cidade. E era uma casa, existia uma casa ao lado, não havia cerca, havia só uma pequena divisa de tijolos, e se via a casa do vizinho e o pátio
pequeno gramado. O casal que se mudou, o marido de manhã cedo tomava café na cozinha e tinha um janelão que dava, se via o pátio da outra casa, onde a família colocava as roupas que eram lavadas, colocava no varal. E a esposa do marido, ela chama a atenção e disse assim: meu querido, olha ali, você está vendo as roupas sujas que a vizinha está colocando no varal? E o marido observou, olhou, estou, e foi trabalhar. Passados mais 2 dias, a esposa fez o mesmo comentário: olha só, marido, olha a displicência, a negligência da vizinha, a roupa que ela coloca no varal está suja. E o marido foi trabalhar. Passa o fim de semana, na segunda-feira, a mulher olha e chama a atenção do marido: olha só, marido, a vizinha parece que criou vergonha, ela estendeu a roupa e a roupa está limpa. E ele diz para a esposa: não, minha esposa, não, minha querida, eu lavei, eu limpei, eu passei um pano no janelão, ele estava embaçado, ele estava um tanto sujo. Agora tu estás vendo, agora tu estás tendo a visão perfeita de como era. Quando tu dizia que a roupa estava suja, o que estava sujo era a nossa janela. Assim, meus irmãos, assim é a vida. Quantas vezes a gente aponta para pessoas que têm tal e tal comportamento, que muitas vezes aquele comportamento é prejudicial, mas é um comportamento que o livre-arbítrio daquela pessoa a está atingindo. A nós cabe simplesmente seguir no bem, agir retamente e não se preocupar e apontar o dedo com o problema, o defeito, o equívoco alheio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13, tem uma passagem que diz assim: não é possível que Jesus tenha proibido a censura do mal, pois ele sempre o combateu de maneira enérgica. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade de quem censura. Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem. O homem de bem. Esta é a nossa grande missão, o homem e a mulher de bem. É a missão que nós trouxemos para a terra e nós temos que cumprir esta missão. Há uma frase que se usa muito: missão dada é missão cumprida, no aspecto militar. Mas a missão mais extraordinária, a missão mais bela, a missão de maior beleza que nós podemos ter recebido, é a missão que foi dada por Deus e que nos deu a vida aqui na terra, a bênção de viver com bondade, viver de uma forma digna, viver, orai e vigiai, ter asseio linguístico, não usar de palavrões, de palavras vazias, de palavras soltas, de palavras desnecessárias, de palavras que não trazem nada de bom. Nós temos que criar este hábito, essa educação, que é uma inspiração de Deus.
A segunda história que eu gostaria de contar a vocês é uma história belíssima com um discípulo de Sócrates, o grande filósofo Sócrates. Um discípulo procura Sócrates e diz assim: mestre, eu tenho algo para lhe dizer de um outro discípulo, de um colega meu. E Sócrates olha para o discípulo que falou com voz, a meia voz, como que quisesse contar um segredo. E Sócrates, na sua sabedoria, percebendo, olhou para o discípulo e disse assim: o que queres me contar já passou pelas 3 peneiras? O discípulo ficou atônito e disse: mestre, eu não conheço. Que peneiras são essas? E Sócrates disse: a primeira peneira do que tu queres me contar é a peneira da verdade. Tu viste, tu assistisse, ou alguém te contou? Ou alguém falou para ti? Tu sabes se isto é verdade? E o rapaz ficou acabrunhado e não respondeu. Mestre, qual é a segunda peneira? E Sócrates disse: este assunto que tu queres me contar, ele tem algum componente de bondade? Alguma coisa que some para o bem? Ou é algo que denigre o teu colega, o teu discípulo? E ele continuou calado. Mestre, qual é a terceira peneira? E Sócrates disse: o que tu queres me contar é necessário, é absolutamente necessário, não é uma fofoca, não é uma conversa qualquer, é algo muito importante. E ele silenciou, porque não havia passado pelas 3 peneiras. Encerro esta palestra a pedido da direção desta casa maravilhosa, não querendo roubar mais o tempo do atendimento dos senhores com as minhas descoloridas palavras, para dizer a todos vocês: se um dia recolherem as pedras do chão, pelas contingências da vida, se um dia estiverem extremamente agastados com qualquer pessoa, por um fato que realmente os perturbe, rezem, orem, peçam a Deus, porque ao longo da minha modesta vida de 74 anos, eu até hoje não fiquei sem resposta. Algumas demoraram, outras demoraram muito, outras foram mais rápidas, mas eu sempre tive uma resposta, eu sempre recebi. Não aquilo muitas vezes que eu desejava, mas aquilo que eu necessitava. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui para receber o que necessitamos, mas nós precisamos ajudar. E nós recebemos de Jesus, nosso modelo e guia,
no Evangelho imortal de Jesus Cristo, ali tem todas as lições de luz e de amor que nós precisamos nesta caminhada desta existência e também para a jornada eterna em que haveremos de nos reencontrar nos milênios, pelos infinitos dos tempos. Muito obrigado, meus amigos.